Só tem um arquivo aqui. Então, olha só. Aqui é maneiro, hein? Isso aqui é maneiro, hein, meu nobre? Isso aqui é maneiro. Aqui é o seguinte. Esse projeto ele não está usando o Vuex, né? Eu falei do Vuex, mas não está usando. O que eu fiz foi criar uma sintaxe similar ao Vuex. Que é como? Hoje, a gente consegue criar uma store reativa usando o Vue em qualquer lugar, né? Tanto que tem um outro projeto. Esse cara aqui, que foi uma implementação que eu fiz no passado de como seria se eu criasse um hook reativo no React, tá ligado? Então a ideia era eu criar um reactive state e aí setar o valor e ele trigasse uma re-renderização, tá ligado? E aí, para ele poder ficar reativo, era usando o próprio Vue, né? Aqui no caso, usando o proxy, né? Porque antigamente o Vue 3, né, ele viu essa sintaxe aqui, aplicou isso aqui, mais umas outras coisas para poder fazer a versão reativa do Vue, né, na versão 3. E aí ele usava esse cara aqui para poder fazer isso, né. E no Vue 2 a gente podia usar essa mesma ideia com esse observable, né. A gente consegue pegar o Vue e usar dentro de qualquer framework para poder, ou qualquer aplicação para poder ter um estado reativo, né. Porque o Vue 3 ele usa esse proxy e usa algumas outras coisas que está rodando ali por debaixo dos panos para tornar um estado reativo. Só que no Vue 2 eles criaram esse método aqui que está dentro do Vue chamado observable, que é o quê? Não observable de RxJS, mas observable de um objeto que é reativo. Reativo no sentido de, se altera alguma propriedade ali, ele altera nos lugares que está sendo escutado. Né? Então eu criava um estado aqui, ó, dava um create store passando um estado e esse estado todo ele ia ser reativo, ou seja, se eu chamasse uma função, por exemplo, setPicture e alterasse o estado, todo mundo que estivesse escutando o estado, ele ia conseguir escutar as modificações. No Vue 2 a gente conseguiu usar isso assim, né? Através do Vue Observable. No Vue 3 você consegue fazer isso através daquele reactive, né? Ou o próprio ref do Vue, né? Então, olha só, a gente consegue criar um estado reativo de qualquer lugar. Cadê o reactive? Aqui, ó. Então, era similar a isso aqui, ó. Eu posso dentro do Node, por exemplo, tá fazendo uma API lá e quero um objeto reativo, eu importo esse reactive do Vue e eu tenho um estado reativo que todo lugar que estiver escutando esse estado, ele vai alterar também e vai atualizar em toda a árvore, né, vamos dizer assim. Então essa era a ideia do Vue Observable. Então a gente conseguia criar uma store sem necessariamente usar o Vuex, tá ligado? E foi o que eu fiz aqui. Então eu criei um estado reativo que tinha um método commit, que basicamente chamava uma função, que basicamente passava uma key, os argumentos, e eu chamava das mutations, né, que no caso aqui eu passei aqui, que é esse objeto aqui. Então, ele chamava a key da mutation e atualizava o estado que estava sendo passado, porque ele recebia estado e recebia os parâmetros que eu estava passando no commit. Então, olha só, aqui no meu commit, eu falo setPicture, que é o método que está aqui, e o primeiro parâmetro é picture, que é a foto que eu passei ali. Sendo que aqui, ela é chamada aqui, né? Então, eu meio que empurro os parâmetros para frente, passando o state e os argumentos. E aí ele cria um estado global dentro da aplicação, mesmo eu não estando usando o Vuex, tá ligado? Então funciona bem maneiro isso, né? Funciona perfeito. E aí esse conceito aqui, né, de criar uma história em qualquer lugar com esse Vue Observable se estendeu para o Vue 3 e hoje é o que a gente consegue fazer, né? A gente não precisa usar o Vuex no Vue 3, não precisa usar o Plinian, não precisa usar nada. A gente pode criar um estado reativo em qualquer lugar da aplicação por um composable, né? E isso é o estado global da aplicação. Então, bem interessante como esse Vue Observable evoluiu, né? Hoje você também consegue, por exemplo, usar o Vue 2 com esse Observable, né? Só que a reatividade do Vue 2 ela tem umas limitações, né? Que a gente já falou bastante sobre isso, mas hoje com o Vue 3 isso foi resolvido.